Pastor Arilton, nós estamos prontos, cintos afivelados, para iniciar a jornada dessa noite. Tá certo, pastor Jair. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da mudança, né? De uma mudança profética que aconteceria nos tempos e na lei, de acordo com o profeta Daniel. Como você bem mencionou, o livro de Daniel é um livro extraordinário. Eu tenho uma paixão pessoal por esse livro e por Apocalipse, né? São os dois livros apocalípticos da Bíblia. E muito cedo, quando eu me tornei adventista, lá com 13 anos, naquele tempo já eu tinha na minha igreja, lá em Mucuri, que você conhece, tínhamos lá um culto do poder. Esse culto era todo sábado às 7 da manhã e ele antecedia a classe de professores, que começava às 8. Eu, como juvenil, gostava de tudo quanto é culto, né? Às 7 da manhã estava lá. E eu via aqueles velhinhos de cabelos brancos, né? Com os escritos de Ellen G. White, com a Bíblia na mão, ali estudando e descobrindo, e foi ali que eu tomei paixão por esses livros tão extraordinários. Nós somos felizes por estarmos vivendo no tempo em que o livro de Daniel está sendo revelado, porque ele foi um livro selado, mas selado até o tempo do fim. E nós entendemos, com base na profecia dos 1.260 anos e 2.300 anos, de que o tempo do fim já começou. E nesse tempo do fim, haveria uma ação muito forte de um poder que aparece aqui no capítulo 7. Então, eu queria chamar a atenção de todos os amigos que estão conosco nessa live para o capítulo 7. O capítulo 7 é o sonho de Daniel sobre 4 animais. Ele acontece no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Estamos falando aqui mais ou menos por volta do ano 553 antes de Cristo. Quais foram os 4 animais que Daniel viu nesse sonho? Aqui no versículo 4 nós podemos distingui-los. Leia comigo, Daniel 7:4. O primeiro era como leão e tinha asas como águia, e enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em pé como homem, e lhe foi dada mente de homem. Quem seria esse primeiro animal aqui? Bom, uma pista é que a profecia é uma revelação que se amplia. Deus vai desvendando aos poucos os mistérios da palavra profética. Se nós entendermos de que a profecia é uma revelação que se amplia, isso quer dizer que Daniel tem que ter um precedente para esses 4 poderes, porque animal, finalmente, em profecia, significa reino ou poder. E nós encontramos o fundo dessa visão do capítulo 7 no capítulo 2, que me parece que vocês estudaram na última live aí. Então, o capítulo 2 de Daniel falou sobre uma estátua de 4 metais, e esses metais representavam, respectivamente, a Babilônia, a Medopérsia, Grécia e Roma. O capítulo 7, ele continua a partir desse momento. Então, os 4 animais do capítulo 7 estão em paralelo com os 4 metais do capítulo 2. Isso quer dizer que o ouro ele está em paralelo com o leão, aqui de Daniel 7, verso 4. E você deve se lembrar de que o leão era um emblema da antiga Babilônia. Assim como a cabeça de ouro representava a Babilônia, esse leão também representa a Babilônia. E aqui é dito que esse leão tinha asas como de águia, mas elas foram arrancadas. O arrancar dessas asas significa que haveria um momento que o rei da Babilônia, o império da Babilônia, sofreria um prejuízo, um dano. E isso acontece lá no capítulo 4 ou 5, no capítulo 4, né? Quando você tem ali um momento em que Nabucodonosor é acometido de uma doença, alguns falam em licantropia, mas ele passou um mal durante 7 anos. Esse arrancar das asas aplica-se a este evento. Só que aqui foi dito que ele seria posto sobre os seus 2 pés como homem, o que de fato aconteceu. Depois de 7 anos de viver como animal, ele volta ao trono, ele recobra a consciência, e ele vai então louvar e exaltar ao Deus do céu. Então nós entendemos aqui de que esse primeiro animal
está em paralelo com a cabeça de ouro do capítulo 2 e representa a Babilônia. O segundo animal aparece no verso 5 e Daniel diz assim: continuei olhando e eis que o segundo animal era semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Esse urso, lembrando do capítulo 2 da estátua, só pode representar a Medo-Pérsia. E o fato dele se levantar de um lado por último é uma alusão ao poder medo e o persa, e os medos se levantaram depois dos persas. Desculpa, os persas se levantaram depois dos medos. Por quê? Porque o Império Medo-Persa foi uma associação entre Ciro e Dario. Lembrando que Ciro era sobrinho de Dario. Ciro era persa e Dario era medo. Só que quando a Medo-Pérsia derrota a Babilônia, lá no dia 13 de outubro de 539 a.C., quem se assenta no trono não é Ciro, mas é o tio dele, Dario. Isso aconteceu porque Dario era mais velho, porque havia sido feita uma parceria entre esses dois poderes, e finalmente, quando Dario morre, é Ciro que vai para o trono. Daí a ideia de que um lado se levanta depois, justamente o lado persa de Ciro, que vai ser o grande nome que vai finalmente derrotar a Babilônia. As 3 costelas que esse urso traz em sua boca apontam para as 3 principais conquistas da Medo-Pérsia antes de conseguir sua hegemonia mundial, justamente a Lídia, a Babilônia e o Egito. Quando essas 3 nações são conquistadas, o Império Medo-Persa consegue estender o seu poderio sobre toda a região conhecida. Então, esse urso está em paralelo com o peito e os braços de prata da estátua do capítulo 2. Agora chegamos ao verso 6, o terceiro animal. E é dito assim: depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Quem é esse leopardo com asas? É uma representação do Império Greco. Por quê? Porque lá no capítulo 2, o quadril de bronze representava a Grécia, o império que sucedeu a Medo-Pérsia. E nós sabemos pela história que foi no ano 331, na Batalha de Arbelas, que Alexandre o Grande vai conseguir a vitória sobre os Medo-Persas e vai estabelecer o seu reino greco-macedônio. Esse leopardo, que por natureza já é um animal veloz, ele ainda é um animal alado. Na profecia ele está assim. Isso nos fala a respeito da velocidade com que os gregos conquistariam o mundo. E, de fato, você está lembrado, olhando para os anais da história, você vai perceber que num curto período de cerca de 11 ou 12 anos, a Grécia vai derrotar todos os seus inimigos e vai estabelecer sua hegemonia. É por isso que Alexandre, muito cedo, com 33 anos, cunhou aquela famosa frase: não existem mais reinos a serem conquistados. Ou seja, o mundo já era de Alexandre. E essa influência dos gregos, que nós chamamos helenismo, se estendeu por todos os 4 cantos da terra. E até aqui nós, brasileiros, que fomos colonizados por portugueses, nós somos tremendamente influenciados pelo helenismo, pela cultura grega. A nossa língua está repleta de palavras gregas. Você leva seu filho no pediatra, uma palavra grega. Quando você tem um problema nos olhos, você vai a um oftalmologista, uma palavra grega. Se a gente passa por um grande problema, você entra em crise, uma palavra grega. E a nossa língua está repleta de conceitos da cultura grega, e nós pensamos como os gregos, diferente dos hebreus. Essa é a influência que o helenismo nos trouxe. Agora, aqui é dito que esse leopardo possuía também 4 cabeças. Essas 4 cabeças, elas são identificadas
como sendo os 4 generais que, após a morte prematura de Alexandre, vão lutar. Eram mais de 4 generais, eles lutaram entre si e, finalmente, restaram 4 generais: Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco e Cassandro. E destes 4, você vai ter aí Ptolomeu, que vai dar origem à dinastia Ptolomeia, e Seleuco, que vai dar origem aos Seleucidas. Então, os Ptolomeus e os Seleucidas são aqueles que vão dar sequência no fluxo da história. Assim que Alexandre foi morto, o império foi dividido, generais lutaram entre si, 4 ficaram e 2 estabeleceram dinastia, como eu acabei de falar. Esta morte de Alexandre e divisão do Império Greco-Macedônio enfraqueceu. E quando chegamos no ano 168, na famosa Batalha de Pídima, você tem então o Império Romano derrotando a Grécia e estabelecendo agora o seu poder. Se esse leopardo está em paralelo com o quadril de bronze da estátua, esse 4º animal que vai surgir aqui está em paralelo com as pernas de ferro. E olha o que diz a Bíblia sobre esse 4º animal no verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões de noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que lhe sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse animal, na visão de Daniel, não foi encontrado nenhum paralelo na zoologia que eles conheciam. Então, a Bíblia o identifica como um animal terrível e espantoso, com dentes de ferro. O ferro aqui aparece e é uma lembrança das pernas de ferro lá da estátua de Nabucodonosor. Assim, no ano 168, o férreo Império de Roma começou a tomar conta do mundo após vencer a Grécia, a Roma dos Césares. E você sabe que o Senhor Jesus Cristo nasceu e morreu sob a jurisdição romana. Então, esse 4º animal aponta para Roma, e ele tinha 10 chifres. Esses 10 chifres são identificados na profecia como as 10 tribos bárbaras que vão invadir a Itália, ou o Império Romano, e finalmente provocar a queda do Império. Roma começou a dominar o mundo em 168 a.C. Mas quando chegamos ao ano 352, 353, segundo o historiador britânico Edward Gibbon, as tribos começaram a minar a autoridade do Império Romano. E isso durou até o ano 476, quando cai Roma Ocidental. Aí estava Rômulo Augusto, o último imperador romano. Eu estou falando de Roma Ocidental, porque Roma Oriental continua e vai continuar sua história no famoso Império Bizantino, que foi até meados do 15º século. Então, Roma Ocidental cai em 476, e quando sai de cena o Império, agora o poder vai para a mão das tribos. Essas tribos bárbaras, os érulos, vândalos, ostrogodos, visigodos, burgundos, saxões, passam a ter o controle. E então nós temos o fim do Império Romano. Não definitivamente, porque algo aconteceria. Daniel estava vendo esses 4 animais e ele, quando ele viu esse 4º animal que possuía 10 chifres e era diferente dos demais que havia aparecido, ele teve um interesse maior a respeito desse animal. E ele até se aproxima do anjo e pergunta, né? Eu queria saber mais do que está acontecendo aí com esse 4º animal. Aqui no capítulo 7, no versículo 8, acontece algo interessante. Daniel escreveu assim: estando eu observar os chifres, e eram 10, e eu disse que eles apontam para 10 tribos bárbaras, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava
com insolência. Daniel ficou curioso, porque um 11º chifre surge, e quando ele surge, ele arranca 3 chifres dos 10, e sobraram 7. Mas não para por aí. Agora nós vamos avançar para o versículo 15 em diante. Temos aqui uma cena judicial, até o versículo 14. Então, no versículo 15, disse assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Eu cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Verso 17. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então é por isso que nós estamos afirmando que esses 4 animais estão em paralelo com os metais da estátua e eles apontam para os 4 impérios que nós mencionamos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Agora, olha no verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés e sobejava. Então Daniel se interessou por esse 11º chifre, ou chifre pequeno, que surgiu entre os 10. Verso 23. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. Olha aqui o anjo interpretando o sonho para Daniel. Que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro que será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Esse outro que se levanta é o chifre pequeno, que ele havia visto. E aí chegamos então ao verso 25. Esse chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Chegamos então aqui ao clímax da visão e do capítulo 7. O anjo diz que esse chifre pequeno, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo. Ele diz várias ações. E eu queria gastar um tempinho com você agora para identificar o chifre pequeno e depois para ver quais são essas ações do chifre pequeno. Pois bem, nós encontramos no capítulo 7 de Daniel um chifre pequeno, e aqui são nos apresentadas pelo menos 10 características desse poder. Eu não posso estudar todas elas por uma questão de tempo com vocês, mas essas características nos levam a uma conclusão que agora eu vou tentar explicar para você. E qual é a conclusão? A conclusão é que esse chifre pequeno representa Roma papal. Esta é a questão. Pastor Arilton, Roma papal? Mas como o senhor chegou a essa conclusão? Ou como vocês chegaram a essa conclusão? Ela não é nossa e não é nova. Se você olhar para o ano 1733, você vai encontrar um famoso matemático que acreditava nisso. Seu nome? Isaac Newton. Eu tenho em minha casa a obra de Newton, as profecias de Daniel e Apocalipse, e Isaac Newton escreveu esta obra e ele afirma que esse chifre pequeno é o papado. Mas eu estou falando do século XVIII. Se você voltar para o século XVI, você vai encontrar um monge agostiniano, e eu aqui na minha biblioteca tenho toda a obra de Lutero, e Lutero, lá no século XVI, também havia declarado de que esse chifre pequeno era o bispo de Roma. Ou seja, nós não estamos trazendo nada novo, senão aquilo que já foi dito há séculos no passado.
Mas por que é que as pessoas identificam, então, esse chifre pequeno como sendo o papado? Vamos às questões. Primeiro, que esse quarto animal, ele representa Roma, Roma imperial. Agora, quando Roma começa a ruir e finalmente ela cai, não temos um outro reino que vai derrotar Roma. Ela foi minada em suas bases. E quando o imperador sai de cena, qual é a figura que vai surgir? É a figura do bispo de Roma, que futuramente viria a ser o Papa. O bispo de Roma, você sabe que em cada cidade havia um bispo, eram vários os bispos. Só que o bispo de Roma acabou ganhando proeminência, porque Roma era a capital do império. E ele foi declarado posteriormente o cabeça de todas as igrejas. Mas há vários detalhes curiosos. Um deles é que nós hoje chamamos ao Papa de o Sumo Pontífice. Essa expressão, ela significa o máximo construtor de pontes. E Sumo Pontífice era um título do imperador romano, porque ele construía as estradas. Daí veio o ditado popular que todos os caminhos levam a Roma. Então, o título que o Papa hoje usa, Sumo Pontífice, ele pertencia originalmente ao imperador de Roma. É por isso que os historiadores são unânimes em dizer, não unânimes, né? Mas muitos dizem que quando sai de cena um imperador, a figura que vai ficar é a do bispo, posteriormente, o Papa. Esse papado que se levanta como um chifre pequeno precisava estabelecer sua hegemonia. E por que ele era diferente dos 3 animais que vieram antes dele? Porque ele se trata agora de um poder político-religioso, o que não aconteceu nos anteriores. Você sabe que Roma, e especialmente durante o reinado de Constantino, a religião ganhou espaço. E você sabe que a religião romana foi colocada como, o cristianismo foi colocado como uma religião oficial do império. Então, ao invés do cristianismo evangelizar o império, o mundo romano acabou paganizando o cristianismo. E com a pseudo-conversão de Constantino, acabou vindo para dentro da igreja tudo aquilo que havia no pensamento romano, tudo aquilo que havia nas seitas, nos movimentos, no paganismo. Isso veio para dentro da igreja, graças à aquiescência de Constantino, que foi batizado pelo Papa Silvestre lá no IV século. E se você for a Roma, visite lá o batistério octogonal, que está atrás da Basílica de São João de Latrão. Ali, o imperador Constantino foi batizado naquele batistério que está lá até hoje. Então, nós temos então agora o papado se estabelecendo. Mas como quem dominavam eram as 10 tribos, dessas 10 tribos, 7 delas seguiam a um herege do II século, chamado Árion. Por isso eram tribos arianas. E por seguirem a Árion, os ostrogodos, os érulos e os vândalos não se submeteram ao bispo de Roma. Então, com o apoio das outras 7 tribos, eles conseguiram expulsar essas 3 tribos de Roma. Daí, a profecia fala que quando esse 11º chifre se levanta, ele arranca a 3 pontas. Exatamente os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Esta última só foi expulsa de Roma no ano 538 a.C. É por isso que nós datamos esse ano, 538, como o início da supremacia papal. Mas eu vou falar mais disso daqui a pouco. Vamos voltar para Daniel 7:25? Como seria esse chifre pequeno? Como seria esse poder papal? A profecia de Daniel 7:25 diz assim. Voltando então a Daniel 7:25, diz que esse poder proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo
e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Como que o papado muda os tempos e a lei? Essa expressão tempos na língua aramaica, porque veja, a Bíblia foi escrita em hebraico, mas em Daniel você tem uma grande porção em aramaico. Essa palavra para tempo no aramaico significa que o chifre pequeno tentaria controlar o tempo, um atributo que é divino. É Deus quem controla o tempo. É Deus quem faz cair e levanta os impérios. Mas o chifre pequeno tentaria mudar os tempos, no sentido de que ele assumiria a prerrogativa de dar a nota tônica para o curso da história. Ele tentaria dirigir os negócios da humanidade. Essa seria uma tentativa. E quando a gente pensa no papado tentando dirigir os negócios, o rumo da humanidade, é claro que você vai se lembrar da vasta influência que teve os papas no mundo político, especialmente no 11º e 12º séculos, quando o papado atingiu ali o seu apogeu. Eu tive a chance de visitar lá no norte da Itália, na cidade de Canossa, um castelo, o Castelo de Canossa. E foi nesse castelo que o imperador da Alemanha compareceu ali, após ser excomungado pelo Papa, para pedir perdão, porque o Papa estava nesse castelo. E era um mês de janeiro, rigoroso inverno naquela região, e quando o papado soube que o imperador da Alemanha, a quem ele havia excomungado, por não aceitar seus ditames políticos, aí viera para pedir perdão, ele fez com que o imperador, o homem mais poderoso da Alemanha, ficasse 3 dias lá fora, na neve, aguardando para ser atendido. Outro papa disse em outro momento que a grande função dos papas era abater o orgulho dos reis. Talvez por essa atitude, você perceba a influência que tinha o papado durante a Idade Média. E, apoiando este e contra aquele, eles tentaram conduzir os negócios da história. Ele tentaria mudar os tempos, diz a profecia, mas também tentaria mudar a lei. E aqui nós chegamos ao ponto central do estudo de hoje. A lei de Deus ela é importantíssima, ela é a base do governo dele, e ela será a norma do juízo, de acordo com Eclesiastes 12, 13 e 14. Aqui em Daniel capítulo 7, dos versículos 9 a 12, há uma cena judicial. Então haverá um juízo, e esse juízo é o que vai determinar quem vai se salvar e quem vai se perder. O apóstolo Paulo ensina que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. E quando nós comparecermos nesse tribunal, nós seremos julgados com base na lei de Deus. Sabendo disso, esse poder, ele se levanta contra a lei de Deus. E o papado tentou 3 mudanças na lei de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos o Catecismo da Igreja Católica Romana. Essa é uma edição típica do Vaticano, que eu comprei nas edições paulinas, e eu queria mostrar apenas para você aqui uma página, justamente a página do Catecismo, nessa versão que eu estou, que é a página 539, onde aparecem os 10 mandamentos. E o que você percebe aqui nessa página? Você percebe 2 interrogações que eu coloquei. E por que elas estão aqui? Porque o catecismo exemplifica as tentativas do papado em mudar a lei de Deus. Primeiro, excluindo o 2º mandamento da lei, que proíbe adorar imagens de escultura. Esse mandamento não aparece no catecismo. Essa foi a primeira tentativa de mudança da lei. Segunda tentativa, não aparece lá o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas aparece aqui no catecismo guardar domingos e festas. Como tiraram o 2º mandamento? Eles ficaram com 9. E para voltar a ter 10, dividiram o 10º mandamento da lei de Deus em 2.
não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí voltaram a ter 10. Mas essa é uma clara tentativa de se mudar a lei de Deus. E qual é o argumento que tanto o catecismo quanto uma encíclica papal, escrita pelo Papa João Paulo II, chamada Dies Domini, o Dia do Senhor, ambos esses documentos da Igreja Católica Romana, mostram que a mudança do sábado para o domingo foi feita em homenagem à ressurreição de Cristo. Mas quem diz que porque Cristo ressuscitou no domingo, ele tornou esse dia santo? A Bíblia não tem essa informação. Então aqui você vê uma clara tentativa desse poder de mudar a lei de Deus. E isso não é escondido de ninguém, que foi a Igreja Católica Romana que mudou o sábado para o domingo, não é novidade e nem está escondido de ninguém. E uma das provas mais incontestáveis que eu encontro é essa tese doutoral que eu tenho aqui em minhas mãos, chamada From Sabbath to Sunday, escrita pelo doutor Samuel Bacchiocchi. E como você vai perceber, ela foi publicada pela Universidade Gregoriana lá de Roma. Esta é a tese doutoral de um pastor adventista, Samuel Bacchiocchi, que faleceu há alguns anos atrás, e a proposta da sua tese doutoral foi uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Essa é a sua tese. E quando esta universidade publica essa tese, e aqui na contracapa vai colocar o imprimato do Vaticano, datado em 16 de junho de 1975, quando essa tese é publicada com o imprimato do Vaticano, eles estão dizendo: o que esse doutor escreveu é verdade. Por isso ele foi aprovado no programa. E Samuel Bacchiocchi prova exatamente aqui, por documentos históricos, de que a mudança do sábado para o domingo foi feita com base na autoridade da igreja, sem nenhuma autoridade ou orientação bíblica. O que nós estamos vendo hoje é que o mundo cristão, quando escolhe santificar o domingo e não o sábado, estão todos seguindo as pegadas da igreja romana. Agora, o verso 25 é muito rico. Não apenas tentariam mudar os tempos e a lei, mas aqui também diz que os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 tempos e meio. Se você for aqui para Daniel, no capítulo 11 e no versículo 13, Daniel vai dizer que tempos equivale a anos. Se são 3 tempos e meio, então são 3 anos e meio. 3 anos e meio equivalem a 42 meses. E como no calendário judaico cada mês tem 30 dias, estamos falando de 1.260 dias. Esse mesmo período que aparece aqui em Daniel, também vai aparecer em Apocalipse. Às vezes como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, às vezes como 42 meses, ou às vezes como 1.260 dias. Em todos os casos, os profetas estão falando de um período que começou em 538, com a expulsão da tribo ariana ostrogoda das terras da Itália, para que o papado pudesse estabelecer o seu poder, e durou até 15 de fevereiro de 1798, quando o papado sofreu, de acordo com Apocalipse 13, uma ferida de morte. Porque nesse dia, 15 de fevereiro de 1798, foi preso o Papa Pio VI, o Papa da época, por ordem de Napoleão Bonaparte. Mas dentro desses 1.260 anos, a profecia diz que os santos seriam perseguidos. E você conhece a história de todas as perseguições papais da Idade Média, especialmente contra os valdenses, albigenses e os huguenotes. Eu tive a chance de visitar
a casa dos valdenses no norte da Itália e sul da França. Era um povo pacífico, que amava a palavra de Deus. Aliás, antes que o Wycliffe traduzisse a Bíblia para o inglês, ou Lutero, o Novo Testamento para o alemão, os valdenses já tinham uma versão completa da Bíblia em sua própria língua. E esse povo que amava a Bíblia e respeitava o que ela ensinava, inclusive entre os valdenses, haviam guardadores do sábado, foi severamente perseguido e milhares perderam suas vidas. Quem sabe o golpe mais cruel contra os cristãos foi o estabelecimento da chamada Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício no século XII. E este tribunal levou à morte milhares de pessoas. Existe um historiador britânico chamado John Foxe. Ele escreveu uma obra muito interessante, O Livro dos Mártires. E ao ler esse livro, ao conhecer essas histórias, nós ficamos pensando que alto preço os filhos fiéis de Deus pagaram por ficar do lado da palavra de Deus e se oporem a esse poder, que blasfemaria contra Deus, tentaria mudar os tempos e a lei e ainda perseguiria aos santos do Altíssimo. Por fim, esse poder do chifre pequeno, identificado como um poder papal, blasfemaria contra Deus. O que é blasfêmia à luz do Novo Testamento? Os judeus acusaram Cristo por 2 vezes de haver blasfemado. Uma delas foi quando ele se declarou igual a Deus. Em João 10:30, Jesus disse: "Eu e o Pai somos um." Em uma outra ocasião, quando ele havia perdoado os pecados. Então, à luz do Novo Testamento, perdoar pecados e se passar por Deus é blasfêmia. E os judeus estavam certos em crer nisso. O problema dos judeus é que eles não reconheceram de que Cristo era Deus. E por ser Deus, ele não blasfemara, pois ele tinha autoridade de perdoar pecados e ele era o próprio Deus. Mas o poder romano blasfema contra Deus, primeiro, quando se declara o representante, o substituto de Deus aqui na terra. E à luz do Novo Testamento, especialmente o Evangelho de João, dos capítulos 13 a 16, o substituto de Cristo é o Espírito Santo, e não o Papa. Segundo, quando o papado abroga o direito de perdoar pecados através da doutrina da confissão auricular. Então, quando se ensina que o sacerdote tem o poder de perdoar pecados, está tentando transferir para ele um atributo que pertence unicamente a Deus. É por estas e outras razões que esse poder blasfema contra Deus. Também contra o santuário, porque eles tentam tirar o santuário, usurpar o lugar de Deus e de Cristo no santuário e levar uma obra de perseguição avante. Queridos amigos, ao concluir minhas reflexões, eu queria dizer para você que nós estamos vivendo num dos momentos mais cruciais da história da humanidade. E se nós fôssemos rapidamente para Apocalipse 13, aonde é profetizado que este poder papal sofreria uma ferida, lá é dito que ela se curaria e que a terra se maravilharia seguindo a besta. Pois é justamente isso que acontece hoje. O chifre pequeno de Daniel 7 é a besta que sai do mar de Apocalipse 13. E hoje, milhares de pessoas estão se dobrando diante do Papa e aceitando seus ensinos, suas tradições e seus dogmas, sem um único verso da Bíblia para apoiar suas ideias. Segundo, muitas pessoas dizem que não apoiam o catolicismo, não apoiam o papado, mas seguem as mesmas pegadas, especialmente na santificação do domingo. Então eu faço uma pergunta para você. Será que não está na hora de nós sermos cristãos mais bíblicos, deixarmos que a Bíblia nos ensine e buscar praticar apenas aquilo que nela está escrito e abrirmos mão de tantos ensinos e tradições que contradizem claramente
o ensino da palavra de Deus? Fica aqui uma pergunta para a sua reflexão. E quando nós tocamos nesses assuntos, não é para desrespeitar ninguém nem machucar, porque a Igreja Católica e o poder papal da Idade Média nada tem a ver com os católicos modernos, pois dentro da Igreja Católica nós temos milhares de pessoas sinceras que amam o Senhor Jesus e estão buscando viver aquilo que eles conhecem. Mas, como diz o Apocalipse, é necessário que a verdade seja pregada, que a mentira caia por terra e que Deus chame os seus sinceros que estão em Babilônia, símbolo da confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Eu espero sinceramente que o Espírito Santo de Deus trabalhe em todos nós e nos ajude, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo e preparando o nosso coração para a vida eterna.